E aí galerinha, beleza? Estamos começando o vídeo do canal Gil Militar, Gil 10. Hoje galera, nós falamos sobre a Guerra do Golfo. Galera, antes de começar aí, dê um like, se inscreva e vamos começar. Galera, a Guerra do Golfo foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos liderando forças internacionais contra o Iraque no começo de 1991. O ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano em 1990. Essa guerra ficou internacionalmente conhecida por causa das imagens do conflito que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos. A invasão do Kuwait pelo Iraque foi consequência da incentivação do governo iraquiano com determinadas ações do governo do Kuwait. Para entendermos o motivo que levaram os Estados Unidos a atacar o Iraque, é necessário primeiramente entender a razão que levaram o Iraque a invadir o Kuwait a partir de 2 de agosto de 1990. O contexto da invasão do Kuwait na data citada remota o acontecimento da década de 1980, relacionados com a guerra da Irã-Iraque, que eu falei no vídeo aí, galera, anterior. Esse conflito foi travado entre as duas nações entre 1980 e 1988. E o ataque do Iraque ao Irã fazia parte dos interesses internacionais, galera, que usaram o Iraque Iraque como instrumento para barrar o avanço da Revolução Islâmica que havia acontecido no Irã em 1979. Durante essa guerra, os iraquianos tiveram o apoio dos Estados Unidos, galera, o grande interessado em enfraquecer o Irã, e da Arábia Saudita e Kuwait. Eles emprestaram grandes somas de dinheiro ao país governado por Saddam Hussein. Esse amplo apoio internacional impediu que os iraquianos fossem derrotados e a guerra foi encerrada como um empate, né, galera? Um empate. E acontece que após a guerra, a economia iraquiana estava em crise e era necessário aumentar a arrecadação do país. A maior fonte de renda do Iraque era a venda de petróleo. Porém, o valor do barril era considerado baixo pelo governo iraquiano. Em janeiro de 1990, o barril de petróleo era vendido a $21. Em meados do mesmo ano, o barril já era vendido a $11. O governo iraquiano acusava o governo do Kuwait de ser o grande responsável pela redução do valor do barril, por vender e extrair petróleo acima das contas estabelecida pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Além disso, o governo do Iraque acusava o Kuwait de extrair petróleo do poço muito próximo da fronteira entre os dois países. No entanto, o fato que causou profunda irritação em Saddam Hussein em relação ao Kuwait foi o fato de que os kuwaitianos passaram a cobrar a devolução dos empréstimos cedidos durante os anos de guerra Irã-Iraque. Saddam Hussein considerava isso inaceitável, pois julgava que os sócios do Irã e Iraque na guerra contra o Irã também havia servido aos interesses do Kuwait. Tendo em vista esse fator, Saddam Hussein desenvolveu um discurso hostil em relação ao Kuwait. O ditador iraquiano defendia a ideia de que a pequena nação vizinha era historicamente território iraquiano, que deveria ser a 19 províncias do Iraque. A invasão do Kuwait foi iniciada a partir de 2 de agosto de 1990. A decisão de Saddam Hussein é vista pelos historiadores como um erro estratégico, galera, pois o governo iraquiano não havia considerado que os Estados Unidos jamais permitiria o fornecimento de um país que poderia ameaçar a soberania da Arábia Saudita, o grande aliado dos americanos no Oriente Médio. Além disso, a invasão do Kuwait tornaria o Iraque um dos países com maiores reservas de petróleo do mundo, algo que também não receberia um aval americano. Consequências, galera. Qual é a consequência, galera?
Galera, após invadir o Kuwait, as forças iraquianas consideraram rapidamente o país, principalmente porque o exército iraquiano era um dos maiores do mundo, pois causas do anos de guerra contra o Irã. Com a invasão, a família real kuwaitiana foi obrigada a fugir e estabelecer-se na capital da Arábia Saudita. A invasão do Kuwait gerou uma reação internacional imediata no mesmo dia da invasão. O Conselho de Segurança da ONU divulgou a Resolução 660, que condenava a invasão coordenada pelos iraquianos e ordenava que as tropas do Iraque abandonassem o Kuwait de imediato. A continuidade da força iraquiana no Kuwait resultou no desembarque de tropas americanas e britânicas na Arábia Saudita. As tropas americanas e britânicas instaladas na Arábia Saudita foram colocadas propositalmente para impedir uma possível invasão daquele país pelas tropas iraquianas. Em 29 de novembro de 1990, o Conselho de Segurança da ONU emitiu uma nova resolução contra o Iraque, Resolução 678. Nesta a ONU estabelecia que as tropas iraquianas se retirassem do Kuwait até o dia 15 de janeiro de 1991. Com o governo iraquiano seguiu ignorando as determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos resolveu agir. A partir do dia 17 de janeiro de 1991, foram iniciados ataques aéreos contra o Iraque. Os ataques visavam os locais estratégicos e estenderam-se ao longo de 42 dias. As imagens dos ataques aéreos ficaram internacionalmente conhecidas porque foram transmitidas em tempo real pela rede de televisão dos Estados Unidos. Os ataques atingiram locais estratégicos utilizados pelo exército iraquiano, como locais de produção de armas, centros de comandos do exército iraquiano, infraestrutura de comunicação e etc. A campanha aérea foi substituída por campanhas terrestres, iniciada no dia 24 de fevereiro de 1991. As forças internacionais foram lideradas pelo general americano e as ações militares por terra estendeu-se por 100 horas. Por causa de seus despreparo, o exército iraquiano rapidamente foi derrotado. A partir daí, iniciou uma fuga, retornando para o território iraquiano. As últimas tropas iraquianas saíram do Kuwait no dia 28 de fevereiro de 1991, e nesse mesmo dia os Estados Unidos encerraram a ofensiva militar e a Guerra do Golfo. A ação do governo americano contrariou aqueles que esperavam que o país conduzisse as suas tropas para dentro do solo iraquiano, com o objetivo de derrubar o Saddam Hussein, mas isso só aconteceu 12 anos depois, galera. Espero que você gostou desse vídeo aí. Dê um like, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King